Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui novamente com o Matuca pra gente falar de muita macumba. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para todo mundo que chegou nesse vídeo se inscrever, compartilhar ele o máximo que puder, dar like, porque isso ajuda a gente e também faz com que a gente consiga distribuir nosso conteúdo cada vez mais para mais pessoas. A gente tenta trazer aqui algumas questões e tratar de uma forma diferente, como se fosse uma conversa, trazer pessoas para discutirem sobre isso e ter outras visões. Mas bom, já vou jogar uma primeira pergunta para o Matuca, que é já para a gente já entrar no clima. A gente vai falar de Ogum hoje. Matuca, me fala qual que é seu Itã favorito ou o principal Itã de Ogum. E aí, Vi, tudo bom? Salve todo mundo, axé, muito axé todo mundo que tá aqui. Ogum, né? Ogum é o orixá das batalhas, né? O orixá da vitória. Meu orixá. Ogum, filho de Iemanjá, irmão de Oxóssi e de Exu, né? Ogum ensinou a Oxóssi a caçar. Ogum é o rei de Irê. E o Itã, que a gente vai falar aqui hoje, tem vários, mas a gente sempre escolhe um para falar. É um Itã onde Ogum, ele passou um longo período fora, né? Então Ogum é o rei de Irê, e antes dele sair, ele deu algumas determinações para aquele povo, para que eles cultuassem. Então, oferendas, os preceitos, enfim. Ele deu várias determinações e orientações para o seu povo, né, para que eles cumprissem durante essa viagem que ele fazia. Então, e Ogum ficou 7 anos fora, em guerra, em batalhas. E quando Ogum voltou, ele voltou com muita fome, com muita sede. E aí ele chegou na primeira casa e falou: eu gostaria de comer alguma coisa, tomar água, você pode me dar? O silêncio riu, ninguém falou com ele. E aí ele falou de novo: eu estou com sede, eu estou com fome. Ninguém falou nada. Ele foi para outra casa, de novo: estou com sede, estou com fome. E ninguém falava com ele. E isso foi, né? E ele foi aos poucos tentando falar com as pessoas na aldeia, enfim, e ninguém respondia a ele. Ele, por ser o rei, ser o dono do pedaço, né? Ogum, ele começou a ficar furioso com isso, e aí ele matou praticamente quase todo mundo da aldeia, porque ninguém respondia a ele. E aí quando o filho dele apareceu, ele falou: pai, o que você fez? Por que você matou essas pessoas? E aí Ogum responde: porque eu falava com eles, eu sou o rei, eu falava com eles e eles não me respondiam. Aí o filho dele falou: então, é porque eles estavam no preceito voto de silêncio que você pediu para que eles fizessem sempre quando fosse oferendar você. E aí Ogum finca a sua espada no chão e ele começa a, tipo, ser meio que absorvido pro chão, mas ele começa a entrar na terra e aí a partir daí ele se torna um orixá, né? É um Itã forte, né? Se você pensar Bastante. que o orixá é uma divindade, enfim, mas o que esse Itã traz pra gente? Obviamente eu resumi, né? Esse Itã. Tem tantos outros, mas o que ele traz pra gente? É que é Ogum impetuoso, né? Ele não gosta de ser deixado sem resposta. Ogum precisa de resposta, né? Ele não gosta de ser ignorado. Ele tem um temperamento muito explosivo, né? Então, quando a E ele gente é executor, né? executa, exatamente, ele vai executar, ele vai fazer acontecer. Se não vai acontecer do jeito dele, ele vai dar um fim nisso, ele vai fazer as pessoas entenderem que as coisas precisariam ser do jeito dele, né? Sim. Então, eu acho que esse é o Itã que é mais conhecido. É um Itã bem marcante, que eu tenho certeza que a gente sempre vai lembrar desse Itã, porque ele marca como se fosse uma explosão, né, de sentimentos, né, de recusa, né? Tipo, como assim vocês não vão falar comigo, né? É uma recusa, enfim. E isso traz muito, né? Porque, pô, eu sou o rei e você não vai falar comigo, né? E então esse Itã, ele traz muito sobre Ogum, sobre o temperamento do orixá, né? E aí, consequentemente, o temperamento dos seus filhos, né? Sim, eu acho muito legal, na verdade, quando a gente traz esses Itãs que são fortes, que são intensos, porque eu acho que humaniza muito o orixá. Eu acho que de muitas religiões tem um grande problema de distanciar as suas divindades. E parece que é uma coisa inalcançável,
ali uma característica que você nunca vai chegar perto, você só vai desejar estar perto daquilo. Mas quando você humaniza o orixá e mostra que o orixá também pode ser explosivo, também pode ter raiva, também pode ter amores, também pode ter desejos, isso faz com que você se identifique e se torne mais próximo, se conecte mais na energia, talvez. Cara, eu acho que faz todo sentido o que você tá falando. Porque eu tenho algumas questões, né, com isso. Todo mundo, quem me conhece sabe, e quem ouve nosso podcast sabe que eu sou uma pessoa meio resoluta com algumas questões divinas de outras religiões. E principalmente quando a gente falar que Olorum é outro nome para Deus. Não, não é, porque o Deus ele vem daquela religião e Olorum vem de outro lugar, né? Então não tem como ser a mesma, porque a personalidade escrita e implícita nesses locais são diferentes, então não é o mesmo, né? Então para mim Olorum é Olorum. Quando eu evoco Deus, eu evoco Deus. Quando eu evoco Olorum, eu evoco Olorum. Da mesma forma que se eu evocar Zeus, eu estou evocando Zeus, Brahma, Vishnu, enfim, né? Eu acho que são pensamentos e locais diferentes, enfim. E quando você fala isso, eu acho que faz muito sentido, Vitor, porque assim, será que quando a gente aproxima a divindade da gente, não é mais fácil de viver do que quando a gente endeusa demais um ser e ele se torna inalcançável a ponto de você desistir de aprender e ser como ele? Porque é muito fácil, eu ouço, né, a gente conhece pessoas de várias religiões, várias formas de pensar, e quando você pega uma pessoa e fala assim, porque Jesus isso, Jesus aquilo, eu não estou fazendo uma crítica a Jesus, né? Uma crítica às pessoas, na verdade. Porque ele era Jesus. Cara, e ele te ensinou e você não faz metade do que ele ensinou, mano. Segue o que o cara tava ensinando, você já tá bom, né? Se ele não veio, ele veio pra cá. O cara te ensinou os negócios, deixou lá, tá escrito pra você lá, né? Se você acredita na Bíblia, tá lá, registrado no negócio. E você não faz, mano. Por quê? Você endeusa demais. Você coloca ele muito acima e aí você tira a sua responsabilidade de ser uma boa pessoa, porque é inalcançável. E Sim, quando você, exatamente. né? Fique inalcançável, né? Exatamente. E aí quando você pega um orixá e coloca ele como e os itãs servem para isso, não quer dizer que os orixás, né, atuam dessa forma. Então assim, os itãs servem para mostrar que que existe humanização na divindade, né? Sim. Que não é Quando impossível você ter a lei de Ogum, a justiça de Xangô, o amor de Oxum, sabe? Pegar ele todos só esses aqui, conceitos tá e trazer aqui, para sua vida. ele tá aqui. Exatamente. Tipo, é, quando você vê, mas então eu tenho que ser impetuoso igual algum? Não, na verdade é o contrário. Você não viu o que causa ser impetuoso? O que o Itan traz é isso, que você ser explosivo e agir sem pensar, sem entender o que estava acontecendo e ser explosivo sem entender a situação, você traz coisas ruins. Então esse Itan de Você faz uma algum, injustiça, né? exato. E esse Itan de algum veio para mostrar que você não deve agir assim, porque a consequência de agir sem pensar é uma consequência que você não tem como voltar atrás, né? Então, Sim. o que a boca fala, o coração recebe, né? Então, Uhum, sim. os Itãs é exatamente isso. Eles humanizam a divindade para que você compreenda melhor a forma de agir na vida, né? Uhum, Então, é isso que você falou, é perfeito, é isso. Tipo, humanizar a divindade é a melhor forma de você viver a divindade. sim. Concordo. Já, tipo, pensando um pouco sobre essa representatividade de Ogum e tal, porque assim como o Itan dele é muito forte, a Uhum. sua representação em todos os lugares do mundo são muito fortes. Aqui no Brasil, principalmente, ele, poxa, já ganhou diversas músicas, o pessoal ama Ogum, é o orixá masculino que tem maior, tipo, representação, que o pessoal curte, o pessoal é devoto a Ogum, o pessoal tá atrás. Uhum. Como que você encara essa força de Ogum dentro do Brasil e dentro de outros países também? Ogum, por ele ser um orixá muito guerreiro, né? Um orixá da batalha, da luta, da conquista, da vitória, ele é muito cultuado por causa disso, porque se você pensar e parar para analisar, é, nosso povo é um povo muito guerreiro. Não Sim. hoje. Se a gente olhar o nosso povo é um povo morto,
né? Mas porque a gente foi educado socialmente para isso. Mas quando você pega, quando o Ogum vem através da diáspora africana, os negros tiveram que ser muito guerreiros para sobreviverem, né? Hoje, no dia de hoje, que eu nem sei que dia que é hoje, dia 20 de abril de 2021, eu estava conversando com o Felipe e com o Rafael e a gente estava falando exatamente disso, sobre o quanto que esse povo sofreu e quanto eles precisavam se apegar aos orixás. E os orixás que vieram para cá, para o Brasil, se você olhar, em sua grande maioria, são orixás guerreiros, né? E Ogum é o maior guerreiro entre os orixás, né? Tem o orixá que venceu Ogum na guerra, que é Obá, por exemplo, é o orixá que venceu todos os homens. Mas Ogum é o orixá da guerra, da vitória, da conquista, da batalha, de enfrentar as situações da vida, né? Que a vida traz, enfim. E ele acaba sendo mais cultuado. E, consequentemente, as maiores músicas são dele, né? Tipo, o Zeca Pagodinho gravou muita música para Ogum, o Martinho da Vila, Clara Nunes, né? Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Então, Ogum é a representatividade brasileira, assim, se você olhar para pensar numa questão de mostrar a importância dos orixás, né? Ele vem sempre à frente de uma batalha, de uma guerra. Então, e é engraçado, porque é uma energia sempre que é bem recebida, né? As pessoas gostam de Ogum. É natural, né? A gente gosta de todos os orixás, enfim. Mas quando você canta para Ogum e para Yansan no terreiro, parece que é outra coisa, né? Cantou para Ogum, cantou para Yansan, parece que as pessoas se conectam mais ainda com o que está acontecendo, porque são orixás que trazem essa questão aguerrida de vencer, de batalhar, de conquistar, de ir à luta, não desistir. Então, eu entendo dessa forma, que assim, quanto mais firme a energia que você consegue se conectar, no caso de Ogum, porque nós somos pessoas que a gente vive num mundo de injustiças, né? E Ogum é aquele orixá que vai te dar força para você guerrear, para você batalhar, para você conquistar as coisas. E quando a gente olha para a maioria do povo, as pessoas estão sempre correndo atrás de conquistar alguma coisa, de vencer alguma batalha diária, né, da vida. Ou um problema de saúde, um problema de relação, um problema familiar, um problema do trabalho. A gente trata sempre como guerra. A gente sempre trata como batalha. A gente trava batalhas, a gente trava guerras, né? Talvez se a gente mudasse o vocabulário, a gente mudasse o orixá. Mas o nosso vocabulário e nossa forma de pensar e agir faz com que a nossa mente remeta sempre ao Ogum para vencer as batalhas, para abrir os caminhos, né? O Ogum é o orixá dos caminhos, o orixá da estrada, junto com o Exu está nas estradas junto com o Ogum, né? Nas encruzilhadas, mas na estrada está Ogum e Exu está sempre nas encruzilhadas dessa estrada. Então, e Ogum é aquele que está no caminho. Então a gente sempre pedir abertura de caminho, firma Ogum. Eu preciso vencer uma batalha na minha vida, firma Ogum, né? Então, Na dúvida, vai em Ogum na que dúvida vai Ogum. Tinha uma tá amiga tudo minha, certo. que falava que a pessoa se sentia meio que injustiçada e ela falava assim, não estou falando que é certo, eu só estou contextualizando a importância que Ogum tem para as pessoas. Ela falava assim, você tem certeza que você realmente é uma pessoa que não tem culpa do que está fazendo? Se você tiver culpa, não vamos firmar Xangô, porque se você tiver culpa, Xangô vai cobrar. Agora, se for Ogum, ele vai abrir seus caminhos e depois você se acerta. Era mais ou menos isso. Não que seja o correto, é só contextualizar que, tipo, na dúvida, as pessoas pede para Ogum que ele tá ali nos caminhos e ele vai poder te ajudar. É mais ou menos. Uhum. Então, ele tem uma representação. É muito É muito importante. interessante isso que você falou, até da questão de quando os pretos vieram para cá. Eu acho que isso é uma visão, talvez não só do brasileiro. Tanto que, como a gente discutiu aqui um pouquinho antes, na América Central, na América do Norte, ele também é cultuado dentro do voodoo. Lógico que ele é dividido, diferente, tipo, as qualidades dele são um pouco diferentes, mas ele é cultuado como Ogum dentro do voodoo, não leva esse nome, mas é a figura de Ogum, que foi a figura que veio junto com os escravos. E na cultura iorubá ele teve muita força também, porque pelo que eu pesquisei, né, pelo que eu vi, ele foi um dos primeiros orixás a serem cultuados. Na verdade, foi o primeiro orixá a ser cultuado de fato.
na África Ocidental e tal. Então, tipo, já tinha uma representatividade de guerra do dia a dia, do trabalho, de fazer as coisas acontecerem desde lá. Então, acho que quando veio para o Brasil, por ter essa grande quantidade de pessoas pretas que sofreram, se firmou mais ainda, que construiu mais ainda essa força de Ogum, e as pessoas foram se afeiçoando a ele porque ajudava nas batalhas do dia a dia. Exatamente isso que você trouxe, sabe? Não, eu também acho, eu concordo bastante com o que você falou. É, a diáspora africana, ela levou os orixás para muitos lugares, as culturas, né? O voodoo haitiano, né? Que você estava falando, né? Que também é cultuado nos Estados Unidos, né? E a gente estava até conversando, né, no filme Constantine. No filme Constantine tem o Meia-Noite, né? Que ele trabalha muito com essa... Você vê a figura do voodoo ali cercando ele, né? E é isso, os orixás, a cultura africana é muito linda, né? Infelizmente o Ocidente tentou escondê-la. Mas é importante. E aí quando você pega Ogum e faz o sincretismo dele com São Jorge, né? E aí eu acredito, na minha visão, e aí eu posso estar totalmente errado e tá tudo certo se eu estiver errado, mas o meu pensamento agora é esse, que São Jorge só ficou conhecido popularmente por causa de Ogum. Porque nos terreiros se cultua São Jorge, porque São Jorge não existe, São Jorge não existiu, né? Tanto que São Jorge não é considerado um santo na igreja. Ele É o não que tem, mata o dragão. Não tem ele nem não, dragão. ele não tem essa patente, colocar assim, né? Mas, pelo sincretismo, todo terreiro é, tem uma imagem de São Jorge. No Rio de Janeiro, onde você passa, tem uma correntinha de São Jorge. São Jorge é meio que um santo da macumba, sabe? Porque ele é muito cultuado dentro dos terreiros. Você não vai em igreja, pode. Eu não sou frequentador de igreja, mas as igrejas que eu fui, você não vê imagem de São Jorge, não é? Você não vê muito É imagem de porque é São uma Jorge. figura um pouco. É que assim, os santos geralmente da igreja são pessoas reais que existiram, fizeram algum Fizeram milagre e milagres, foram exato. canonizados pela igreja. Aí você pega São Jorge, que é uma figura totalmente fictícia. São Jorge mora na lua, São Jorge matou o dragão, São Jorge. É. E, tipo, A lenda não de São teve Jorge, aplicação real, né? a lenda de São Jorge é que ele foi visto numa batalha, né? Então ele foi visto tipo, apareceu uma imagem de São Jorge gigante para algumas pessoas, e eu não vou lembrar onde foi a batalha, mas ele apareceu uma imagem e aí as pessoas sentiram forças e batalharam e venceram a batalha e tal, a guerra. E aí São Jorge virou, né, santo guerreiro também. Mas ele não existiu de fato, né? E aí a igreja não tem ele como um santo. Tinha, talvez tivesse até hoje, se a gente não tivesse roubado a figura de São Jorge para dentro da Umbanda, né? Se não tivesse associado a macumba. Se ele não fosse o santo macumbeiro. Então, a figura de São Jorge e Ogum, elas caminham muito juntas, né? Porém, a gente tem que saber, se você tem no seu terreiro a imagem de São Jorge, saiba que ele não é Ogum, ele é uma representatividade cristã do catolicismo, e Ogum, é o orixá africano, né? Um não é o outro, um não anula o outro, né? Que a gente fala do cruzo. O cruzo isso é bom, me serve e eu trago. O sincretismo é sincretizar, tipo, um é o mesmo que o outro, e não é. Porque, por mais que ele tenham qualidades parecidas, eles não são o mesmo, principalmente que um é negro e o outro é branco, né? Então, Sim. não tem como ser a mesma energia. Eles podem até trabalhar para o mesmo objetivo, mas não são a mesma coisa, né? É que nem a Então, música fala, né? Jorge é da Capadócia e Ogum é qualquer um. São duas coisas diferentes. exatamente. Exatamente. Mas é Exatamente. isso. É isso, tipo, Ogum é muito cativante, né, mano? Não tem jeito. Então, né? Sim. Tudo isso que a gente falou, tipo, se a gente pega Ogum é filho de Iemanjá, pô, todos os orixás a gente já entendeu naquele conto que todos são filhos de Iemanjá, né? Sim. Mas ele é irmão de Oxóssi e de Exu. Ele ensinou Oxóssi a caçar. Então Oxóssi é mais novo que Ogum. Só que Exu também é mais novo que Ogum. Só que, se você pega os Itãs, Exu já estava aqui antes de Oxalá chegar. Né? Então, você vai entendendo que, né, Aham. ali nas coisas, eles
são só histórias para contar que a lei, se você pega assim, a lei vem antes de qualquer outra coisa, né? Uhum. Então, e aí, tipo, ele é rei. Mesmo sendo guerreiro, ele é um rei, né? Precisa, né, ter essas... A maioria dos orixás eram reis e rainhas, né? Sim. Então, é orixá do ferro. Orixá do ferro e da tecnologia, né? A gente Não estava existe... discutindo um pouco sobre essa questão da tecnologia antes de Exatamente. começar, né? Exato. E aí, quando a gente para pensar, porra, qual é a maior tecnologia que existia naquela época, né? Na época que ele existia. Porra, vai fazer. Eu não A sei fazer produção do hoje. ferro. Eu não sei fazer hoje. E era só jogar no Google que eu ia saber a resposta e não joguei. Eu, tipo, não sei, né? Não sei como faz ferro, como faz uma espada, né? É a tecnologia da época. Então, isso vem acompanhando. Então, isso faz com que, além de ele ser o orixá do ferro, da guerra, enfim, ele é o orixá da tecnologia, porque tudo que é mais tecnológico de cada período, né, pertence a ele. Essa é a força dele, Sim, né? sim. E que a gente estava discutindo antes, né? Porque, assim, teve... o boom, assim, tecnológico que a gente teve na nossa sociedade foi a partir do momento que a gente começou a produzir ferro e utilizar o ferro no nosso dia a dia. Antes a gente fazia tudo com madeira. Então, assim, não tinha uma Barro. durabilidade nas coisas. E o ferro, ele trouxe exatamente toda a tecnologia junto com ele. Até Uhum. hoje a gente usa muito ferro. E o ferro, em grande parte, hoje em dia, ele não é... A gente não pega exatamente da natureza, a gente produz. Então, assim, Uhum. que é mais tecnologia do que isso? Que o elemento que representa algum, sabe? Eu acho muito Mas legal esse paralelo. é isso mesmo, tipo, a tecnologia, né? A gente, quando fala tecnologia, a gente só pensa no de agora, tipo, computador, telefone, enfim. Mas não é isso, né? A Sim, tecnologia é é o tudo que aquilo que facilita a vida traz humana, né? aquilo que traz uma revolução, né? Sim, Então, porra, naquela época, se você parar a pensar, fazer isso daí, né? Forjar uma espada, uma não, várias, né? Para que todas uhum, ficassem perfeitas para uma guerra, enfim, é uma tecnologia absurda e tem que ser uma mente muito brilhante para inventar e entender qual a melhor forma de criar, né? Esse ferro para dar liga, para ter força, resistência e tal. Ser exatamente. afiado. Um pouquinho a menos ali que você colocava, já não ficava um ferro de boa qualidade, podia criar bolha, podia, enfim. É isso aí. É muito louco. É muito foda. É, agora, fugindo um pouquinho assim desse pensamento só em Ogum, você pode falar um pouco dos arquétipos, não, perdão, do arquétipo dos filhos de Ogum? Ah, se a gente já, eu gosto de tirar sempre, é por isso que a gente sempre escolhe alguns e tantos para poder falar, né? Então, geralmente, filho de Ogum é uma pessoa explosiva, né? São pessoas muito honestas, são pessoas muito íntegras, são pessoas parceiras que sempre nunca vão deixar ninguém na mão. Vão fazer de tudo para agradar os outros, até mais do que agradar a ele mesmo, porque a questão de ajudar, né? São pessoas impetuosas, tipo, se você tá... Puta, cara explosivo, é um cara ímpeto, é um cara que gosta de ordem, né? Gosta das coisas ordenadas, gosta das coisas bem direcionadas. São pessoas trabalhadoras, responsáveis, né? Elas buscam seus objetivos, elas sabem o que elas querem, não gostam de ser ignorada, igual no Itan, né? Não deixe o filho de algum sem resposta ou ignore-o, né? Porque ele vai ficar fulo da vida. Acho que é isso. Não tem muito mais, né? Mas acho que a grande parte é essa. São pessoas bem confiáveis, assim, né? Porque faz parte da lei, né? Quando a gente traz para a Umbanda Sagrada, do Mestre Rubens, que é o que a gente, né, cultua, Ogum faz parte do trono da lei, né? E o trono da lei é o trono que traz a ordem para o mundo. É a lei, né? Não existe ordem sem lei, né? Então é a diretriz, né, das coisas vem através da fala de Ogum, da palavra de Ogum, né, do direcionamento que A ele dá. aplicação da justiça é cumprir-se a lei, né? Exatamente, exatamente. E os caminhos, né? Ogum está nos caminhos, então os filhos de Ogum eles sabem caminhar, né? Sabem onde eles querem chegar. Por isso que é o orixá dos Uhum. caminhos. Então, o Sabem filho tomar de... decisões, sabem o que vai vir para o futuro. Tudo tem um Exato. objetivo, né? Tudo, exatamente, tudo tem um objetivo, sabe aonde quer chegar, por que quer chegar, né? Então, e faz par com Yansan, Ogum, né? Ogum também faz parte, não foi a pergunta, mas Ogum faz Uhum. par com Yansan, né? Na Umbanda Sagrada também
E Ogum foi casado com Yansan nos Itãs, né? Ogum, ele casa com Yansan também, porém, depois Xangô vai lá e Yansan vai embora com Xangô. Porém, a gente fala desse Itã quando for falar de Yansan e de Xangô, mas Ogum foi casado com Yansan, e aí a gente tem, dentro da Umbanda Sagrada, ele fazendo par com Yansan dentro da lei. Uhum. E tem um Itã também que é de Oxum-Opará, né? Que ele ganha uma batalha contra o Oxum-Opará, mas ele quer saber quem que é o guerreiro que guerreia tão bem. E aí, quando ela tira o capacete de guerreiro, é uma mulher. Uma mulher. E aí ele se apaixona e casa e eles Eita, reinam juntos. Exato. O Oxum-Opará, exatamente. É muito legal isso, né? Que você vai vendo e vai compreendendo a existência, a personalidade não só do orixá, mas dos filhos. É como se, tipo... e aí eu tô fazendo comparativos muito chulo e muito nada a ver, mas é só para que a maioria entenda. Que é assim, tipo, quando você compreende o orixá, você compreende aquela pessoa, né? Sim. Mais ou menos, né? Porque existem outras constituições da coroa. E aí a parte chula que é tipo, pensa no signo, né? Tipo, pessoa de câncer, ela tende a ser assim. Não quer dizer que ela seja assim, porque existem outros fatores que vão influenciar. Ascendente, Lua, Plutão, Júpiter, enfim, onde estão os planetas do universo. Mercúrio. Então tem vários fatores que vão interferir e vão, né, mudar a personalidade. Então, obviamente não é a mesma coisa. O orixá é muito mais intenso. Quando você entende o orixá, você consegue compreender melhor as pessoas. E ajuda A sua até você. essência, né? E ajuda até você ser mais empático, tipo, com o filho de Ogum. Você sabe que o filho de Ogum vai ficar puto se você não responder? Pô, só dá uma resposta, pelo menos espera um pouquinho que eu já te falo. A não ser que você queira provocar a pessoa. Aí você deixa ela no vácuo. Só que aí você arca as consequências. Aí você sabe bem como fazer, né? E aí você arca as consequências de ter irritado uma pessoa que você sabe que não vai gostar. Né? Então, Sim. compreender a essência dos orixás, né? Os itãs. Então, por isso que não adianta ouvir só um itã. O interessante é você ouvir vários itãs, ver vários itãs, porque aí você começa a compreender melhor quem são, por que são, né? E as pessoas também, né? Então é muito legal. E legal, a gente também estava falando de alguns outros itãs de Ogum aqui antes da gente entrar. Como os itãs se encaixam, né? Tipo, a gente, aqui em outro episódio de Iemanjá, a gente falou de quando Oxóssi, acho que no dia Oxóssi que a gente falou, quando Oxóssi saiu, foi pra mata, e aí quando Ogum traz ele de volta para casa. Esse corte tem um outro itã que explica o que aconteceu. Aí se você for ver o que aconteceu com Oxóssi, tem um outro corte. Então, assim, tudo Eles vai se casando, é completam, como né? se fosse um grande livro, sabe? Exato. E ia ser muito legal se alguém escrevesse esse grande livro, né? Sim. Pegasse os itãs e fosse contando assim, tipo, puta, ia ser muito Fosse foda. criando essa construção, né? Ia ser muito legal, né, meu? Quem sabe um dia alguém não faz isso? Quem sabe, né, Matheus? Ia ser legal. Mas Acho que vamos lá. o Luiz Antônio Simas, ele tá lançando um livro, não sei se é de Oriquis ou de Itãs, ele vai estar para lançar, eu não lembro o nome. Mas enfim, quem sabe um dia a gente não fala sobre esse livro também. Sim, pode ser um próximo tema aí. Seguindo aqui na questão do arquétipo, enfim, quero saber qual o elemento a gente já falou aqui, que é o ferro, o instrumento, a espada, se tem algum outro instrumento também. Algum a gente trata a espada e o escudo, né? Uhum, entendi. Tem alguma pedra que a gente pode também utilizar para representar algum? Ogum, ele trabalha muito bem com pedra sodalita, né? Com a pedra rubi, a sodalita, a cianita azul. A cianita azul, acho que tá aqui do meu lado. Que é essa aqui. Que é conhecida como a espada do Arcanjo Miguel. Que é uma pedra que ela corta muitas questões energéticas, corta coisas ruins, né? Tem uma pedra brita. Sabe aquela pedra brita? Brita é essas pedras de construção, sabe? Sim. E aqui não vai ter, tem no terreno. Desculpa. É uma pedra, a gente tem uma pedra brita, né? Grandona, assim. Que também é uma pedra de Ogum. Pedras azuis escuras em gerais e vermelhas também podem ser utilizadas por Ogum, porque dependendo da cultura, do terreiro, se cultua Ogum com azul ou com vermelho.
né? Geralmente, as pessoas que cultuam Ogum com vermelho são casas que vão trazer São Jorge como sincretismo, né? E aí, os Muito que, doido, né? e os que trazem o azul são aqueles que trazem realmente a figura do candomblé de Ogum ser a cor azul, né? Sabe o que é doido? Isso que você trouxe não sei por que me remete a outra coisa. Eu acho muito interessante porque, assim, geralmente quando a gente trata de outros orixás é muito difícil as pessoas falarem das suas qualidades. E eu vejo que Ogum não. Ogum fala muito, tipo Ogum Beira-Mar, Ogum Megê, Ogum... Isso é muito legal, porque antes na Umbanda tem Miller. a qualidade de Ogum, né? Obviamente tem, né? O mestre Rubens traz isso também, enfim, várias pessoas trazem, mas quando a gente olha muito desses Oguns que acabam, né, se popularizando como Ogum Rompimato, Ogum Sete Espadas, Ogum Beira-Mar, a gente tem muito caboclo dessa linha também, né? Então, antes, tipo, os caboclos eram chamados de orixás também, e aí, tipo, Ogum Rompimato. E Ogum Rompimato era um caboclo de Ogum que vinha, né, com essa força de rompimato, enfim. Então, e aí é o orixá que mais tem qualidade conhecida, é Ogum, né? Ogum Matinata, Uhum. Ogum Beira-Mar. Eu tô lendo, tá? Eu, obviamente eu não sei tudo isso de cor. Ogum Matinata, Ogum Beira-Mar, Ogum Malê, Ogum Megeu, Rompimato, Sete Espadas, Sete Ondas, Ogum das Pedreiras, do Oriente, de Ronda, das Matas, Sete Lanças, Sete Mari, Pouquinho. Ogum dos Rios, Ogum da Lua. E aí eu acho que um que a gente mais chama no terreiro, a gente não chama das qualidades, né? A gente chama Ogum, a força de Ogum, e aí cada filho vai ter a sua Ogum qualidade. choro, ok. É esse aí. Esse é o mais chamado, que é o Ogum que trabalha com a força de Exu, ou Exu que trabalha com a força de Ogum, vai saber, né? Como a gente chama de Ogum Choroquê, a gente faz que é um Ogum que atua muito com a força de Exu, né? Se a gente pegar uma linguagem mais antiga, ele trabalha cruzado na força de Exu. Mas é o Ogum que tem uma música que é sensacional, que o Tião Casimiro canta, né? E a gente gosta Sim. dela. E aí a gente toca, Gosta pouco. chama ela e tem pessoas específicas, né? Pra gente fazer incorporar. Não é qualquer pessoa que também que trabalha com a força de Ogum Choroquê. Mas esse é o divertido da vida. Cada um trabalha com uma força de Ogum, né? Sim. Isso eu tô falando dentro da Umbanda, tá? Eu não tô falando de outro segmento religioso além do da Umbanda. Eu, por exemplo, quando eu incorporo a força de Ogum Sete Lanças, né? O Ogum que a força que eu trabalho é de Ogum Sete Lanças. E aí cada um vai ter a sua conexão. Na nossa doutrina, cada um tem a sua conexão com uma força de Ogum. Mas a de Ogum, ele é muito mais popular, né? Não tem jeito. Ogum é o orixá que se popularizou e as forças se popularizaram junto com ele, né? E é aquilo lá. A Umbanda é um espelho da sociedade. A sociedade se afinizou e é isso que vai ser. Não, Sim. não tem que ficar aí também inventando. Ah, então tem Xangô. Cara, não inventa. Ninguém... Enquanto realmente não for uma verdade, não adianta inventar, né? É isso que você falou, né? Ogum é um caso que, tipo, por conta da história lá atrás da Umbanda, se criou todas essas vertentes. Mas não quer dizer que todos os orixás vão ter tudo isso de qualidade, enfim. Exatamente. É uma especificidade, né? Mas E qual que é o exatamente. dia, qual que é o dia de Ogum? Pra gente finalizar, saber o dia da semana, o dia do mês. Ogum ele é cultuado às terças-feiras, no mesmo dia de Uhum. Oxóssi, e o dia de Ogum é dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, sincretismo com São Jorge. Sua saudação, Patacori Ogum, Ogunhê meu pai. Patacori seria cuida do meu ori, e Ogunhê seria Senhor Ogum. Então Da a hora. gente fala Saravá nosso pai Ogum, Ogunhê meu pai, ou Patacori Ogum, Ogunhê meu pai. Essa saudação me lembrou aquela música do Bongar. Nossa, aquelas duas músicas de Ogum do Bongar eu acho tão incrível, eu acho que tem uma conexão tão linda com Ogum. Não sei se Ai, você não lembra, lembro de cabeça. mas depois eu te mando. Mas tem duas músicas fantásticas. Inclusive, indico para todo mundo que estiver aqui assistindo o podcast
ouvir, pesquisa lá, algum Bongar, que vocês vão achar essas duas músicas em sequência. Excelente, assim, juro, acho que é uma das conexões mais fortes que eu tenho com o Ogum é quando eu escuto essa música, eu me vejo, assim, sabe, com a força de Ogum junto Uhum. comigo. É lindo. Mas é isso, Matuca, muito obrigada por ter vindo falar comigo sobre esse grande orixá aí que a gente tem, que é muito representado no Brasil. Vou pedir para todo mundo que escutou até aqui curtir, compartilhar novamente, mandar para o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscreve no nosso canal, porque isso é extremamente importante, ajuda a gente. E também faz com que esse conhecimento e essa nova visão de Ogum, não é uma nova visão, né? Mas essa visão nossa de Ogum chegue para mais pessoas, para que pessoas conheçam mais desse orixá, que é muito cultuado no Brasil, e às vezes as pessoas não falam de suas histórias. Mas é isso, muito obrigada, Matuca. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não, eu só quero agradecer mais uma vez e que Ogum esteja no caminho de todo mundo. Axé. Axé.